Profissão Sexólogo, um podcast criado para dar visibilidade à atuação profissional do sexólogo no Brasil, com base em informação séria, ética e responsabilidade. Aqui falamos de sexualidade como atividade profissional, de pertencimento e de compromisso com as pessoas e com a sociedade. Hoje temos um Hoje convidado. temos um convidado. Vamos lá, vou apresentar rapidamente meu convidado. Hoje a gente recebe aqui o Igor Diniz, que é sexólogo, biólogo, esteta. Tenho visto lá suas postagens. Que chique, hein? Esteta. Professor do Instituto Casal de Sarioli e coordenador pedagógico no Instituto Casal de Sarioli. Nosso colega de trabalho. Seja muito né? meus colegas de Nosso trabalho. colega de né? trabalho. Aliás, depois eu vou retomar como nos conhecemos lá. Sim. Seja muito bem-vindo, Igor. Muito obrigado pelo convite. Como sempre, é uma honra estar aqui sentado à mesa com vocês dois. A honra é toda nossa de receber. Toda nota. Igor, conta pra gente como é que foi seu caminho até chegar à sexologia. Porque você veio da biologia, né? Sim, Você era professor de biologia? professor de biologia. Era ou ainda é? Era. Era professor de biologia. Então teve uma transição aí? Tive uma transição grande de carreira. Legal. Conta pra gente, então, como é que foi essa sua trajetória até chegar à sexologia? Bom, eu comecei como professor de biologia em um colégio aqui na região de Perdizes. E muitas das questões voltadas à sexualidade sempre caem para o professor de biologia. Na verdade, acaba sendo o psicólogo, o médico, tudo da escola acaba sendo um professor de biologia. E era um colégio que eu tinha muitas questões voltadas à sexualidade, por diversas questões. Primeiro, porque nunca ninguém tinha abordado essas questões no colégio. Segundo, que era um colégio totalmente voltado para a inclusão. E quarto, porque era um colégio muito fechado. Então, quando começou a surgir as primeiras questões, sempre caía para mim responder, né? E a partir dali eu sempre tive interesse em estudar sexologia. Antes eu acabei atuando como estagiário de biologia também, dentro de um projeto voltado para a educação sexual do Instituto Kaplan. Eu trabalhei lá durante uns 2 anos, a partir dali que surgiu o meu amor pela sexualidade. O interesse surgiu aí. Surgiu dentro do Instituto Kaplan, que nós tínhamos uma sede no Museu Catavento, aqui na Pedro II, mas infelizmente, por diversas questões, ainda mais financeiras, eles precisavam fechar uma sessão, né? E diante de todas as inúmeras sessões do museu que acabaram sendo fechadas, a única que foi fechada foi a que trabalhava sexualidade. O que né? faziam lá no Catavento? Lá no Catavento, nós recebíamos turmas de adolescentes, então eles iam para uma sala. Dentro dessa sala, era pedido só para eles colocarem o gênero, né? Isso era 2014, né? O sonho deles de vida, e a partir dali passava um videozinho, e dentro desse vídeo, em algum momento, eles levantavam, era uma sala gigante, né? E desciam uns painéis formando um labirinto. E dentro desse labirinto tinham perguntas. Então, dupla proteção é o quê? Então, usar 2 preservativos. Vai para o painel 20. É você usar 2 métodos totalmente distintos, como, por exemplo, uma pílula anticoncepcional e preservativo. Vai para o painel 14. Dependendo das perguntas deles, nós tínhamos 2 painéis chaves. Um era o painel 10, que na época, né, não tinha ainda mudança de nomenclatura, eles acabavam pegando, né, contraindo uma DST. Então a gente perguntava, qual DST você conhece, né? Na sua maioria, 99%, era só AIDS, só HIV. Esquecia gonorreia, esquecia sífilis, esquecia HPV, era AIDS. Então tá, a partir de agora você tá com AIDS. E na folhinha deles era uma pranchetinha bem pequena, era escrito um D. Agora vai pro painel 20, eles começavam. E tinha o painel 11, que eles acabavam engravidando. Então, a partir de agora você tá grávido. Eles recebiam uma bexiga e colocavam a bexiga debaixo da blusa. Vai pro painel 17. Que eles continuavam a dinâmica. E na folhinha deles era colocado um G. E o bacana era quando, em algum momento, acabava essa dinâmica, porque a gente tinha que conversar a respeito disso. E subiam os painéis. E aí, quem acabava contraindo uma IST, escondia a folha, não deixava o outro ver.
né? Ah, e aconteceu alguma coisa? Não, foi tudo bem. Eles não falavam que tinham uma IST. Já quem acabava engravidando não tinha como esconder, porque estava com a bexiga. E a partir dali a gente conversava com eles a respeito sobre futuro, né? Então, o fato de você estar com uma IST, sua vida não acabou. Existem já tratamentos, existem vacinas, existem algumas que já têm cura. É só você fazer esse acompanhamento. E no caso da gravidez, a gente falava que o sonho não acabou, mas se você tinha um plano de 5 anos, significa que a partir daquele momento você não ia realizar ele em 5, talvez em 10. E o que era bacana, né? Nós recebíamos adolescentes gestantes. E teve uma que me marcou muito, que eu fiquei no painel 11, perdão, naquele dia da dinâmica, e ela engravidou na dinâmica. E eu falei, olha, você tá grávida, você errou a questão e você veio parar no painel 11. Esse painel significa que você acabou tendo uma gravidez inoportuna. Ela virou pra mim e falou assim, nossa, mas de novo eu errei. Nossa. De novo eu errei. E não tinha como dar a bexiga pra ela, porque ela já tava de 8 meses. Nossa. E a partir dali eu falei, caramba, né? Como será que é trabalhado isso em escola? E acabou fechando essa sessão depois disso. Fui trabalhar nesse colégio e muitas questões aconteciam ali, né? Até então eu só estava na faculdade de biologia, eu não tinha feito nada relacionado à sexologia. Me formei e muitas questões começaram a surgir, né? Eu falei, gente, só com o meu conhecimento, ainda mais de biólogo, né? Porque nós estudamos Mas não estudamos nada de sexualidade. Nada. É uma das minhas formações, só para compartilhar aqui, eu e o Igor. Uma das minhas formações é Ciências Físicas e Biológicas. Somos companheiros de profissão também. Exato. E realmente é o que você coloca. Começa lá atrás, nós temos que dar conta, nós temos que responder, nós não tivemos formação nenhuma. Nenhuma. A faculdade de biologia foi maravilhosa, mas me preparar para trabalhar com sexualidade, nenhuma. Não sabia nada. E foi a partir dali que eu vi que precisava realmente, né, já que essas questões estão caindo para mim, eu acho que é responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós atuamos. E eu precisava ter essa responsabilidade, não era dar um Google e responder aquilo, não. Precisava ter a formação e a informação correta. Então foi a partir dali, juntando, né, o que eu passei pelo Instituto Kaplan nesse colégio, que eu busquei uma formação voltada para a sexualidade. Interessante, hein, professora Graça? Eu lembrei da história dele. Aí ele foi fazer pós, aí ele procurou a gente. Exato. Me mandou um e-mail. Preciso conversar, falei, não sei nem quem é. Ué, então já que você se lembra do histórico, que tal você falar um pouquinho da formação? Deixa eu perguntar aqui. O que a formação em sexologia mudou na sua prática profissional, na sua formação, como você passou a olhar o corpo, o cuidado estético e as relações com as pessoas? Nossa, tudo. Estudar sexologia, eu acho que, primeiro, né, eu acho que deveria ser uma disciplina obrigatória em escola, em qualquer lugar, porque eu acho que, acima de tudo, você aprende algo que, mesmo nós falando isso durante muito tempo e diversas vezes, é muito difícil de colocar em prática, que é o respeito. É o respeito consigo, com o seu corpo, é o respeito com o corpo do outro, é o respeito com o seu tempo, é o respeito com o que você está preparado, com o que você não está preparado, e que o outro está preparado e não está preparado. Então, trazer isso para a minha prática, principalmente que eu trabalho, né, e trabalhei muito com adolescente, ver a parte que adolescente fica, às vezes, no limbo, né? A gente dá muita atenção para a criança, Exato. esquece o adolescente fica num limbo e depois cobra a responsabilidade de um adulto. Mas para cobrar essa responsabilidade do adulto, a gente precisa trabalhar esse adolescente. Trabalhar ele em todos os aspectos, não só os aspectos biológicos, não só os aspectos psicológicos, mas também os aspectos sexuais, né? Então, muitas das questões que eu vejo ainda hoje com os adolescentes é porque não é trabalhado, não é falado isso com eles. Então, quando eu começo a estudar sexualidade, que eu começo a ter as informações, principalmente muitos mitos, que nós temos diversos a respeito da sexualidade, acabam caindo por terra. Então, nossa, então é essa a informação que eu tenho que passar.
né? Que aí entra o que eu falei no início, eu me torno responsável por aquilo que eu falo, por aquilo Sim. que eu faço. Então, se eles estão acreditando piamente no que eu tô falando, eu tenho que dar a informação correta, não é o meu achismo. O que eu acho ou não ali pra eles, pouco importa. O que importa é o que eu vou conseguir auxiliar neles, para com a vida deles. Então, a gente fala muito sobre sexualidade e falam no senso comum, cai que é só sexo. Não é só sexo, né? Eu costumo brincar em aula, eu sempre falo isso, que sexualidade é igual um bolo de festa, né? Você tem as camadas, você tem o recheio, o glacê e você tem a cereja. A cereja é o sexo. Tem gente que faz muita questão daquela cereja, tem gente que faz pouca questão, se tá ali bem, quando aparece tudo bem, então quando você tira a cereja, tudo que sobra é a sexualidade. Então é aquilo que eu trabalho com eles. Então a maneira como eles se comportam, a maneira como eles acabam interagindo em grupo, a maneira pelo qual eles criam um senso também do que é certo e errado deles, tudo isso é sexualidade. Então, Exato. por que que eu não posso mexer com alguém na rua? Por que eu não posso, né, assoviar para uma menina na rua? Porque isso é invasivo, Sim. né? Então, é isso que eu trabalho com eles. Então, de que eles também não precisam fazer tudo, né? Não precisam provar a masculinidade deles a todo momento, de que homem chora, de que menina pode dizer não. Então, é trabalhar isso com eles. Trabalhar, inclusive, questões de futuro. Eu tive um aluno maravilhoso, que a família inteira era de economista. E ele queria fazer artes cênicas. E ele não ia fazer artes cênicas, primeiro porque não era a profissão da família, e segundo que o que a minha família vai pensar de mim? Todo mundo é economista, todo mundo trabalha em escritório, trabalha de terno e gravata, e eu vou trabalhar do quê? Vou trabalhar de maiô? Porque eu vou ser bailarino. E aí, como que vamos ficar, pro? Eu falei assim, meu amor, a vida é sua. Como você se vê daqui 20 anos? Você se vê trabalhando com o quê? Fazendo o quê? Ah, eu me vejo trabalhando em peças de teatro grande. Eu falei assim, então, pra isso você tem que passar pelo maiô. Pra isso você tem que entender que é uma roupa. É um curso que você vai fazer porque você gosta da área de atuação. E não que os outros vão pensar de você ou não. Então, isso é a sexualidade. É trabalhar não só apenas o sexo, mas também os caminhos que as pessoas vão trilhando para chegar, né, entender a sua sexualidade e vivenciar ela de uma maneira bem mais prazerosa. Eu fiquei curioso sobre essa outra formação que você tem. Você tem formação como esteta, é isso? Esteta. Esteta, o que é? O estético, é isso? É esteta, na verdade, trabalha com a parte de injetáveis. Né? Tem a parte de estética É básica. esteticista que fala também? Não. Não, Não. É são diferente? totalmente diferentes. Esteticista trabalha com uma parte mais externa, então com a limpeza de pele, massagens. Tá. Já o esteta trabalha com a parte invasiva, né? Perdão, com a parte injetável. Então, botox, bioestimulador. E foi interessante porque eu quis unir os dois, a sexologia com a parte de estética. Porque surgem muitos clientes questionando a área íntima. Inclusive, eu fiz, né, dentro da especialização, a questão de estética íntima. De homens que querem aumentar o pênis, que tem como fazer isso, tanto em largura quanto diâmetro. E é interessante que, às vezes, quando você conversa com algum desses homens, a questão não tá com o tamanho do pênis. E tá em como ele vivencia essa sexualidade, que ele não entende Exato. também. Ele não entende o processo de ereção, ele acha, às vezes, que o ácido hialurônico vai resolver o problema dele. E não vai. Então, não vou ficar mais broxa. Não tem nada a ver. Uma coisa é ereção, outra coisa é a parte psicossexual. Como que tá essa parte, né? Consigo te ajudar, né, com a questão de aumento, redução do monte de Vênus, mas a parte de ereção é totalmente sua cabeça, né? E aí, como que fica? Ah, mas na hora, eu tô com vontade quando começa a tirar roupa. Falei, então, é nisso aqui, vamos lembrar, né? 90%, né, cabeça, 10% fricção. Se a fricção tá rolando, onde tá a sua cabeça na hora que não tá rolando? Mulheres também que procuram, mas por vergonha de ficarem nuas na frente do parceiro, porque tem ainda a idealização do corpo ideal, né? Inclusive, eu uso muito, que eu aprendi com o senhor, que é o site do Banco Mundial de Genitálias. Então, eu quero mudar isso. E tem coisas que, às vezes, parte do injetável é cirúrgico, mas que seria uma cirurgia unicamente estética. Eu apresento o site, eu falo, dá uma olhadinha nisso, daqui a pouco a gente conversa, tá?
Aí tem mulheres que às vezes retornam e falam, olha, já vi que a minha vulva não é a única que é feia. Eu falei assim, é porque não existe Não existe vulva feia. Teve uma que falou, ai, a minha não é a única que tá com defeito. Eu falei assim, mas a sua não tá com defeito. É a sua vulva. Da mesma forma que o que você olhou são a vulva de outras mulheres. É a mesma coisa os homens, de olhar o tamanho, tem essa questão de, ai, mas eu não tô dando prazer. Eu falei assim, mas o que você tá chamando de prazer? Né? Então, pode começar com um intuito estético, mas acaba voltando para terapia sexual. Então, eu atendo a parte estética, mas a parte estética é 1, 2 vezes, no máximo de uma estética íntima é 4 vezes, né? E isso a masculina, a feminina é feita no mesmo dia. As outras sessões é a parte de terapia sexual. E muitas vezes desistem na metade do caminho de fazer a estética, porque entende que aquilo não vai resolver 100% do problema deles. Resolve o que incomoda, mas depois parte para terapia sexual. Então é fazer esse intervalo, né? Daí que surge a parte de estética, que é para unir os dois. Nossa, Então o trabalho como esteta mudou muito, né, com a sexologia, Mudou. né? Porque na realidade o Igor é sexólogo, tem o título de sexólogo e também fez um outro curso do Instituto, que é a formação em terapia sexual. Então aí ele agregou tudo, concorda? Porque ele tem essa... Porque para atender a gente precisa ter todo um critério. Então Exato, o Igor tem essa outra formação, que é terapia sexual. E foi bárbaro o que você está falando. Muitos acabam não fazendo. Muitos procuram por coisas internas dele. Exato. E não é. Então, a parte externa eu resolvo. A gente trabalha. Realmente, né? Às vezes é uma questão na face. E tudo bem, a parte estética a gente resolve ali. Mas não adianta ter o estético se o emocional, né? A psique não tá trabalhada com isso. Daí entra a parte de terapia sexual. Às vezes, na mesma sessão, acaba tendo os dois juntos, né? Que acabam trazendo muitas dessas questões. Eu acabo trabalhando os dois. Né? E a parte de sexologia ajudou muito na parte de estética. Muito mesmo. Principalmente porque a estética, na verdade, tá dentro da sexologia. Né? Ou a sexologia tá dentro da estética, seria melhor. A gente até tem uma disciplina dentro que é corpo, imagem corporal. A gente trabalha isso, né, da sexualidade. Exatamente. Que é necessário. Mas tem uma disciplina onde, professora Graça? Corpo, imagem corporal. Não, mas Estava na sua anestesia. do que a professora Graça está falando? É uma disciplina dentro do curso. De que curso? Do curso de pós. Bom, vamos lá. Deixa eu explicar para você que está acompanhando esse episódio do podcast Profissão Sexólogo com o Casal Tessarioli. Agora a professora Graça está falando sobre os cursos que ela criou de sexualidade e sexologia. Brasil, isso, professora, então, explica direitinho para quem está nos acompanhando. Primeiro curso que eu pensei em 2000 sei lá, em Guaraná com Rolha, 2017, 2007, foi um curso de pós-graduação em terapia sexual para qualquer formação. E nesse curso, que depois coloquei ele para funcionar em 2014, funciona até hoje, mais de 20 anos de pós-graduação em terapia sexual para qualquer formação. Só que o Igor fez um outro curso que a gente tem dentro do Instituto, que é a formação em terapia sexual para quem já tem formação em sexualidade, que era o caso do professor Igor. Mas, principalmente esses cursos, eles têm que trabalhar a imagem corporal. Por isso que tem uma disciplina, principalmente dentro da pós, que é somestesia, corpo, imagem corporal, que você também dava. Lá atrás, o professor Paulo ministrava essa disciplina. E mesmo na formação em terapia, vocês acabam trabalhando isso dentro das dinâmicas da terapia sexual. Então, o Igor juntou a sexologia, que é o conhecimento. Exato. Porque quando eu falo de sexologia, pegar o curso de sexologia do Instituto, são 300 horas só de conhecimento em sexualidade. É uma carga horária bem grande. Quase uma pós-graduação. Exato. Está faltando 60 horas aí para ter um enquadramento de uma pós-graduação. E aí muitas pessoas vão para, depois de ter conhecimento mesmo, elas acabam indo para fazer terapia sexual, ou a formação, a pós-graduação em terapia sexual. Então, por isso que a gente está aqui comentando sobre isso. Sim. Vamos lá.
Igor, e como você enxerga o mercado de trabalho para quem atua com sexualidade fora do consultório? Porque você tem essa formação, como a professora Graça comentou, como terapeuta sexual. Então, ou melhor, tenho quase certeza que você também atua com a sexologia dentro do consultório, né? Sim. Você também atua no consultório como terapeuta sexual. Mas para quem atua fora do consultório, como que você enxerga a sexualidade, o conhecimento, a formação em sexualidade agrega? O que você vê? Eu volto a dizer, eu acho que deveria ser obrigatório desde a escola. Desde a escola, porque agrega, auxilia muito, e entra uma questão que parece até repetitivo, mas que você tem a formação, né? Você tem a informação e a formação para acabar auxiliando aquela pessoa que vem buscar auxílio. Tanto na parte, né, clínica, como o caso de terapia, como é o caso de médicos que deveriam também ter deveriam ter essa disciplina ou ter essa formação, como é o caso de lojistas, como é o caso do mercado erótico. Você falou que o pessoal que é da biologia, de uma certa forma, está longe Sim. da sexologia, dos conhecimentos em sexualidade. E o pessoal dessa área que você estava comentando, também, longe. Longe. Os estetas também estão longe da sexologia, da sexualidade. É mesmo? Eu não vou falar besteira, mas eu acho que eu sou o primeiro esteta sexólogo. Eu sou o Provavelmente. primeiro. E eu me apresento como esteta e sexólogo. Eu acho que eu sou o primeiro. Não tem. Normalmente a questão dos estetas é voltada para a área da saúde. Então, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, dentistas, médicos podem ir para essa área. Você fez o curso depois? Fiz o curso depois. E você conseguiu sentir isso? Você conseguiu perceber isso? Sim, não tem informação. Que coisa, hein? E aí entra num aspecto importante que o Igor trouxe. Às vezes, a pessoa quer transformar alguma coisa nela, fisicamente olhando, como Exato. pênis, vulva, e às vezes não está ali, está numa questão que tem que ser trabalhada, está em outro lugar. Então, realmente é pioneiro ouvir isso. Até falo parabéns, é pioneiro, porque nunca... Acho que todo mundo que trabalha com o corpo, principalmente em algo invasivo, né? Porque você vai fazer uma cirurgia, teria que ter esse conhecimento. Será que é necessário? Quantas vezes você já pegou cliente que fez cirurgia que não era necessário? Então, parabéns, porque olha... O procedimento não é entendido como cirurgia. Não, aí tem uma questão bem importante para diferenciar, né? A gente não pode falar que ele é invasivo, ele é injetável. Ah, ele é injetável. Porque o invasivo, ele atua em outras camadas. Eu só chego ali no máximo um tecido adiposo, normalmente para queima de gordura, para acelerar a queima de gordura. Em algumas questões até auxilia em casos de saúde, né? Por exemplo, botox para quem tem bruxismo, PEN, né? Para quem acaba tendo os vasinhos, enfim, reconstrução também de face, tem bastante questões que auxiliam, mas na questão da sexualidade, já tem os cursos, né, a parte, que foi outro curso que eu acabei fazendo, de harmonização íntima, mas são muito pouco profissionais que atuam realmente nessa área, muito pouco. Até esses profissionais que atuam com estética íntima ou com harmonização íntima, também você percebe que não tem da sexualidade, relação com sexualidade, com sexologia. Não. Poxa. Quando eu fiz também o curso, eu era o único sexólogo, e a pergunta foi... por que tá te trazendo aqui, né? Porque no mercado da estética tem bastante, né? A questão do botox, preenchimento. Sim. Isso daí eu faço, eu acho bacana, é importante, né? A imagem corporal é uma coisa que, querendo ou não, se a pessoa não tá bem consigo mesmo, nós vamos lá e atuamos. Eu acho bonito de ver alguém saindo bem de quando eu faço os procedimentos, mas eu já tive casos de pessoas que estavam tendo problemas com a sua imagem. Então, já queria, por exemplo, uma moça que eu fiz um preenchimento labial que ela não tinha boca, ela queria mais. Aí chegou um ponto que eu falei, meu amor, não vou te atender. Não é dessa maneira que você vai
vai chegar no resultado. Então, a partir dali, virou uma terapia sexual. Por que que ela estava querendo uma boca tão grande? Por que que ela estava com essa imagem negativa dela? Isso estava no relacionamentos que ela teve, enfim. Mas na questão íntima, quando me perguntaram, eu era o único que estava ali justamente porque, não, eu sou sexólogo, eu quero atuar isso no meu trabalho. Eu fiz todo o curso voltado para harmonização facial, corporal, mas eu quero a parte íntima, eu quero agregar a sexologia com a estética. E ali era uma turma pequena, tinham 6 pessoas. Eu era o único, mas da profissional que estava ali atuando, falou assim, até agora é o único que eu já dei aula, que veio aqui justamente com esse intuito de unir 2 ações. Eu não sabia, né? Aí entra uma questão, que ela não sabia também que tinha a profissão sexólogo. Sim, sim. Eu falei assim, tem. Nossa, ela não sabia. Tem a profissão sexólogo, tem uma pós, tem um instituto. Profissão sexóloga. E falando nessa questão de profissão, eu vou aproveitar aqui fazer um merchan da Abrasex. Você também está na Abrasex, não tá, professor? Eu falo professor porque ele é colega de trabalho, né, lá no Instituto, né? Estou na Abrasex desde 2019. Mas o Igor Diniz, ele está associado à Abrasex e é condição sine qua non, né, para estar com o título de sexólogo, porque o professor Igor, que eu chamo de professor Igor, por causa do Instituto, é sexólogo com título de sexólogo. Com título de É sexólogo. terapeuta sexual também pelo Instituto Casal Tessarioli, enfim. Mas vamos falar rapidamente aqui, para quem se interessa por estar buscando, né, pares como professor Igor, professora Graça também, professor Paulo, que também tem formação em sexualidade, sexologia, terapia sexual, e não sabe onde encontrar. Na Abrasex, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual, nós estamos postergando aquela promoção que a gente estava oferecendo no ano passado. Os 25% de desconto para o pagamento da anuidade 2026. Se você entrar em contato com o pessoal da Abrasex, com a Equipe, é isso mesmo, com a Equipe, não falei errado não, Equipe da Abrasex, Equipe da Abrasex, você menciona que tem um código, né, para estar validando essa promoção, você menciona o código ali, profissão sexólogo com o casal Tessarioli. Com o casal Tessarioli, você menciona esse código, eu vou saber que você assistiu ao podcast, seja qual o episódio for, se for com o professor Igor, se foi com a Lu Cabral, né, nossa entrevistada do episódio anterior. Enfim, aí é só você mencionar o código e a gente mantém esse desconto para você de 25% no pagamento à vista, tá bom? E aí você vai fazer parte de uma associação que existe há mais de 10 anos. Esse ano de 2026 nós estamos completando 11 anos. 11 anos de estrada. Bom, voltando aqui para o nosso convidado, professora Graça, fique muito à vontade aí. Vou para a próxima pergunta. Quais cuidados éticos você considera indispensável ao trabalhar com o corpo, com a autoestima e a sexualidade, com toda a sexualidade, toda a parte da sexualidade, sem confundir esse cuidado com terapia, sem fazer a confusão, tá? Ou com uma atuação que ultrapasse os limites profissionais? Ótimo. Primeiro, que eu acho muito importante é a questão de o que acontece ali fica ali, né? Então, esse segredo ali esse dentro. Sigilo é importante. O sigilo é muito importante. Segundo, é importante saber da rotina. Mas tem algumas coisas que na ficha, a anamnese eu acho a crucial. Porque ali na anamnese você descarta o que talvez iria para uma psicoterapia, que iria para outro profissional e o que me interessa. Então ali, depois dessa anamnese, fazer o filtro do que eu vou trabalhar, né? Então, ok, é importante eu saber a religião do meu cliente, é importante eu saber quais são os valores dele, mas dentro disso, o que impacta na sexualidade? O que eu vou atuar ali dentro?
né? Como ele enxerga a sexualidade dele, a sexualidade dela, como que se dá essas relações, e a partir dali eu trabalhar, né? O que eles acreditam, né? E trazendo isso para a parte sexual, né? Tem muitos que acham que é uma terapia. Realmente, tem a questão terapêutica, mas é voltada para a parte da sexualidade. Com os adolescentes, é esclarecer as dúvidas, é pegar aqueles mitos que eles perguntam, né, ver no Google e desmistificar. Com as crianças, é saber da onde apareceu aquilo, né, sem invadir muito a privacidade também deles, mas entender aonde que viu, aonde tirou essa informação para trabalhar em cima do foco. Certíssimo. Olha, e eu tô vendo que se a gente continuar aqui, vai longe, hein? Com o professor Igor também fala bastante, hein, professora Graça? Se deixar. Fala bastante, tem bastante conteúdo. Eu queria, acho que, finalizar aqui com uma última pergunta, professor. Eu sei que conselho, se fosse bom, a gente venderia, mas eu gostaria de saber que conselho, diante da sua trajetória, diante de tudo que você contou pra gente, que conselho você daria para quem quer atuar com sexualidade sem patologizar o prazer, o corpo e o desejo sexual? Eu acho que o mais importante, buscar formação. É buscar formação e buscar informação. Informação não está no Google, não está nas redes sociais, está em pessoas sérias que trabalham com isso de forma séria. E daí eu acho que casa um pouco com o que a professora Graça falou no início, que foi como eu cheguei até vocês. Que eu estava tendo essa formação, mas eu não estava tendo a informação. Então, só o meu curso não estava bastando. Eu não estava conseguindo acompanhar. Quando eu pesquiso para ir atrás de outra formação, pelo menos para complementar, eu cheguei até vocês. E eu lembro até hoje do site. Eu entrei no site, estava lá escrito, se torne sexólogo só com o seu diploma de ensino médio. Eu falei assim, gente, eu tô fazendo alguma coisa errada então. Eu tô fazendo alguma coisa de errada porque eu tive que comprovar até a cor da cueca que eu tava no dia da minha formatura, imagina! Aí eu falei, não, preciso entender. E eu lembro que eu entrei em contato primeiro com a Abrasex. Com toda certeza eu falei com o senhor. Foi. Mas depois eu mandei um e-mail pedindo uma reunião, porque eu precisava entender o que estava acontecendo, né? Porque a sexologia, ela tá ganhando visibilidade, ela tá ganhando espaço, e isso é bem importante. E foi quando eu marquei a reunião e eu conversei com vocês dois. Lá na Pompeia, ainda. Que aí eu cheguei, mas eu cheguei até um pouco armado, porque eu tava com muita dúvida, porque informação, ela tem que ser aberta, né? E eu lembro até que tinha um colega de sala que não queriam que eu estivesse lá, eu e outros colegas. Então, é importante, nós temos vários profissionais formados na área de sexologia, né? Eu costumo brincar que é uma árvore. Pode estar todo mundo na mesma árvore, mas cada macaco no seu galho. Eu fui para a parte da educação. Eu senti uma defasagem na parte da educação gigante. E eu precisava levar essa informação para os meus alunos. Eu precisava tirar essa dúvida deles. Da mesma forma que tinha lá uma colega de sala minha que era do RH. E ela precisava trabalhar na empresa, que ela era responsável pelo RH, as questões voltadas à sexualidade. Não era todos ali para a parte clínica, né? Não eram todos psicólogos. E quando eu marquei essa reunião que eu cheguei, eu até notei várias coisas. Eu não lembro se eu abri o celular, o caderno que eu fui perguntando, que eu fui vendo que não era tudo isso, né? Que não era esse bicho de 7 cabeças e que eu podia estar ali, né? Que eu podia estar nesse espaço, que o meu medo era, nossa, eu tô fazendo uma coisa que não é meu espaço, não é pra mim, né? Então eu acho que eu tenho que ficar quieto e não responder nada para essas crianças, né? Lá pros meus alunos, encaminhar. Então, eu queria saber se realmente eu poderia estar nesse espaço ou eu não poderia estar nesse espaço. Porque senão eu realmente ia trancar o curso. Eu não ia dar continuidade, porque... Era uma pós-graduação. Era uma pós-graduação. Se não é para mim, o que eu vou estar fazendo lá, então? E aí, quando a professora Graça falou, não, você pode estar.
tem isso, tem aquilo. O senhor também conversou muito e foi quando eu fiz o curso de consultoria, que até nós fizemos o Corujão. Corujão. O Corujão, que era a minha turma, era bem doida e nós varamos, acho que um sábado pro domingo, um intensivão, para pegar consultor 1 e consultor 2, que a gente varou à noite, eu lembro. E foi muito bom porque na turma só tinha eu de biólogo. E isso foi bom porque ao mesmo tempo que só tinha eu de biólogo, tinha uma menina que era engenheira. E tinha outra menina que ela trabalhava com palestras. E tinha outra menina que ela veio da Angola. E assim, ela era assistente social. Então, assim, cara, é para todo mundo. É para todo mundo. Exato. Porque em todo o ambiente surge questões voltadas à sexualidade. Então, é espaço de todos, sim. Exato. Você tem que fazer, você tem que especializar, você tem que saber o que você está falando. Então, acho que o principal conselho seria, quando alguém te disser que ali não é o seu lugar, ali é o seu lugar, sim, é ali que você tem que estar. Só que não dá para sair falando qualquer coisa, tem que buscar dar a informação correta, porque você é responsável por aquilo que você diz. Exato. E eu só tive sucesso depois disso, né? Atuei muito em escola, dei formação para outros professores conseguirem trabalhar em escola também. Eu até brinco nas aulas, falo assim, gente, eu só sou um. E eu ainda moro em São Paulo, não dá para eu abraçar. E eu fico muito feliz quando eu vejo outras alunas, outros alunos indo para a área da escola também, querendo trabalhar com adolescente. Trabalhar com adulto eu acho muito importante, mas o adolescente, ele também é uma área que necessita de atenção, ainda mais voltado para a sexualidade. Muitos nunca viram preservativo de vulva, muitos não tiveram nunca acesso, não sabem do que eles podem, do que eles não podem fazer. O adolescente está perdido, né, nessa questão de querer descobrir. Você falou algo interessante. Ensinar esse adolescente, aí com certeza ele vai ser um adulto muito mais esclarecido com relação à sexualidade. Exatamente. E com, certamente, não tantos mitos, tantos tabus, tantos preconceitos. Exatamente. Que a gente encontra no adulto. Então tem que começar, quanto mais cedo a gente começa a educação, melhor para quem educa e melhor para quem vai viver a questão, seja qual for. Exato, eu acho muito importante. Então acho que o conselho é esse, é buscar a formação, buscar a informação, não acreditar em tudo que se vê, e se tiver dúvida de que ali é seu espaço, não é seu espaço, ali é seu espaço sim. A gente precisa ocupar esses espaços. Exato. E levar. Eu costumo dizer isso toda a última aula do curso de sexólogo, que é quando eu falo sobre educação sexual, inclusive, que eu fico muito feliz quando eu vejo uma sala cheia, independente se tem 17, 27, 37 alunos, mas eu sei que são pessoas que vão levar a informação correta, não vão levar achismo, não vão levar preconceitos também, que dependendo da situação se levam preconceitos e vão auxiliar o outro, em vez de construir muros, vão construir pontes para a sexualidade, que é o que a gente precisa, é construir as pontes, não os muros. Esses muros a gente precisa derrubar eles. Exato. Professor Igor, só temos a agradecer, não é isso, professora? Só temos a agradecer a presença dele, que muito engrandeceu esse episódio. Então, professor Igor, muito obrigado. Foi maravilhoso estar com você, viu, Igor? Como sempre. Foi muito bom. Professora Graça, vamos então encerrar mais esse episódio? Sim, esse foi mais um episódio do Profissão Sexólogo com o Casal de Sarioli. Um espaço para pensar a sexualidade com critério, formação e responsabilidade profissional.